Você já parou para pensar que talvez esteja dando demais de si mesmo para as pessoas erradas, nos momentos errados, pelas razões erradas? Que talvez a exaustão que sente não venha do trabalho, nem da vida, mas de uma entrega que foi além do que era seu para dar? Existe uma sabedoria que atravessa séculos e que poucas pessoas conhecem de verdade. Uma sabedoria que Santa Teresa de Ávila carregava com uma clareza impressionante, fruto de anos de vida interior, de silêncio, de lutas e de uma intimidade profunda com Deus. Ela sabia que há coisas que não foram feitas para serem emprestadas. E hoje, neste roteiro, você vai descobrir quais são essas 3 coisas, por que elas importam tanto e como protegê-las pode transformar completamente a sua vida espiritual e humana. Vivemos em uma cultura que confunde generosidade com entrega sem limite. Desde criança você aprendeu que compartilhar é virtude, que dar é amor, e que quem guarda alguma coisa para si mesmo é egoísta. Há uma verdade genuína nisso, mas existe também uma armadilha perigosa escondida dentro dessa lógica. A armadilha é essa: nem tudo que se empresta pode ser devolvido. Algumas coisas, quando cedidas sem discernimento, não voltam. E com elas, vai embora também a paz, a clareza e às vezes até a própria fé. Santa Teresa conhecia essa armadilha de dentro para fora. Ela não era uma mulher ingênua, nem distante da realidade. Ela fundou 17 mosteiros, negociou com bispos e nobres, administrou comunidades inteiras de mulheres com uma inteligência prática que espantava até os homens de seu tempo. Ela conhecia o custo de dar sem critério, e por isso deixou em seus escritos uma sabedoria que o mundo moderno precisa urgentemente ouvir. Mas antes de entrar nas 3 coisas propriamente ditas, você precisa entender o princípio que sustenta tudo. Santa Teresa ensinava que a alma tem um centro, uma morada interior onde Deus habita. Tudo que ameaça esse centro precisa ser examinado com honestidade e coragem. O problema nunca foi o ato de dar em si. O problema é quando você dá o que não era seu para entregar, ou quando dá de uma maneira que esvazia em vez de fecundar. São Paulo escreveu com uma simplicidade poderosa: Deus ama quem dá com alegria. A palavra que importa ali é alegria. Quando o ato de dar produz paz, é generosidade verdadeira. Quando produz ressentimento, esgotamento ou vazio, é um sinal de alerta de que algo essencial foi cedido sem consciência. O Catecismo da Igreja Católica ensina que o amor a si mesmo é um princípio fundamental da moral cristã. Amar ao próximo como a si mesmo pressupõe que existe um si mesmo a preservar. E é a partir dessa preservação que nasce a capacidade de amar de verdade. Você consegue se enxergar nisso? Você consegue perceber, olhando honestamente para a sua própria vida, que talvez exista algo que você tem cedido que nunca deveria ter saído de você? Algo que foi emprestado aos poucos, quase sem que você percebesse, até que um dia você acordou sentindo que estava vazio por dentro, sem saber exatamente por quê. É exatamente sobre isso que vamos falar agora. Não com julgamento, não com culpa, mas com a mesma clareza serena que Santa Teresa tinha quando olhava para a alma humana e sabia nomear, com precisão e com amor, o que estava roubando a sua paz. A primeira coisa que você nunca deve emprestar é o seu tempo de oração. Pode parecer uma afirmação estranha à primeira vista, mas quanto mais você pensa nisso, mais percebe que é uma das verdades mais subversivas e necessárias da vida espiritual. Santa Teresa considerava o tempo de oração algo absolutamente inegociável. No livro da vida, ela escreveu com uma urgência que ainda atravessa os séculos. Quem não começou a orar? Peço pelo amor do Senhor que não se prive de tanto bem. E mais adiante, com uma dureza que surpreende quem imagina os santos como figuras suaves e condescendentes, ela descreveu o abandono da oração como o maior mal que pode acontecer à alma. Não o maior pecado isolado, o maior mal. Porque sem oração, segundo ela, todo o resto desmorona. Pense em como isso funciona na prática na sua vida. Você separa um tempo para rezar. Talvez seja pela manhã cedo, antes de tudo começar. Talvez seja à noite, quando a casa finalmente silencia. E então alguém precisa de você. A demanda é legítima, é urgente. E você cede esses 20 minutos que eram de Deus, com a convicção silenciosa
de que ele entende, que ele vai esperar, que amanhã você recupera. Uma vez está bem. Mas quando isso se torna um padrão, quando a oração é sempre a primeira coisa a ser sacrificada diante de qualquer demanda externa, a alma começa a funcionar no vermelho. Você age, mas a partir do vazio. Você dá, mas a partir do esgotamento. Você sorri, mas de longe. E a pior parte é que você vai se acostumando com esse estado, até achar que é normal sentir aquele peso constante no peito que não tem nome. Santa Teresa era inflexível com suas irmãs nesse ponto, e agora você vai entender por quê. Ela dizia: por mais ocupações que tenhais, não deixeis a oração. Não era rigidez de caráter, era experiência acumulada. Ela sabia, por ter vivido na carne, que 1 hora de oração produz mais fruto real do que 10 horas de atividade ansiosa sem Deus. O tempo de oração não é um tempo que você tira de algo importante para fazer algo secundário. Ele é a fonte de onde vem a capacidade de fazer bem tudo o mais. Quando você protege esse tempo, não está sendo egoísta. Está sendo fiel à fonte de tudo que você dá. Está garantindo que a vela continue acesa para poder iluminar os outros. Porque uma vela apagada não serve a ninguém, por mais boa vontade que tenha tido. Então aqui está uma pergunta direta para você. Quando foi a última vez que você defendeu o seu tempo de oração como defenderia uma consulta médica urgente? Quando foi a última vez que disse não a uma demanda para proteger esse espaço? A maioria das pessoas nunca faz isso. E depois se pergunta por que se sente espiritualmente seca, irritada, sem paciência, sem clareza. A resposta está aqui. Bloquear o tempo de oração no seu dia não é uma sugestão piana, é uma necessidade espiritual tão concreta quanto comer e dormir. E quando você começa a tratá-lo como tal, algo começa a mudar por dentro de uma forma que você não consegue explicar com palavras, mas que sente em tudo. A segunda coisa que você nunca deve emprestar é a sua paz interior. E esta é provavelmente a mais roubada e a menos defendida de todas. Você não percebe quando começa a perdê-la. Não existe um momento dramático em que alguém chega e diz que vai levar a sua paz. Ela vai embora em pequenas parcelas, quase invisíveis, cedidas em situações que parecem banais. Uma notícia perturbadora que você fica ruminando por horas. Uma crítica que não pediu e que se instala na sua mente como uma música que não sai. Uma conversa que terminou faz dias, mas que você continua reencenando no pensamento, mudando suas falas, imaginando o que deveria ter dito. Uma preocupação com um futuro que talvez nem aconteça, construída às 2 da manhã quando o sono não vem e a mente trabalha contra você. Santa Teresa descreveu isso com uma clareza que assusta pela atualidade. No Castelo Interior, ela mostra que o inimigo da alma tem uma estratégia favorita com quem vai crescendo espiritualmente. Ele não consegue roubar a fé diretamente. Então, vai pela paz. Envia preocupações, escrúpulos, conflitos relacionais, notícias que perturbam, conversas que deixam um gosto amargo. E a alma, sem perceber, empresta a sua paz a tudo isso, cede, entrega, e fica vazia. Fica funcionando sem o chão, porque a paz interior não é um estado de espírito agradável que vem e vai. Ela é o solo no qual a caridade cresce. Sem ela, você dá a partir do ressentimento. Cuida a partir da amargura. Ajuda com um sorriso que esconde um cansaço que vai fundo. A frase que Santa Teresa deixou, e que suas irmãs carregavam como um escudo diário, é uma das mais conhecidas da espiritualidade cristã. Nada te turbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Você talvez já tenha lido essa frase numa almofada decorativa ou num cartão de aniversário. Mas ela não foi escrita para decoração. Foi escrita como uma decisão, uma declaração de independência espiritual. É como dizer ao mundo inteiro: a minha paz não está à venda, não está em empréstimo, não está disponível para quem quiser turbá-la. Isso que você vê em mim é um chão que foi conquistado em silêncio e que eu não abro mão por nada. O próprio Jesus entrega a paz como herança antes de partir. No Evangelho de João ele diz:
A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. E essa distinção é fundamental. A paz que o mundo oferece depende das circunstâncias. É uma paz de superfície que some quando as coisas ficam difíceis. A paz que Jesus oferece não depende do ambiente externo. Ela vem de dentro, e é exatamente por isso que só pode ser cedida de dentro. Ninguém pode arrancar a sua paz à força. Você é o único que pode emprestá-la. E a questão, então, não é como se proteger do mundo, mas como parar de oferecer voluntariamente o seu bem mais precioso a tudo que passa pela sua frente. Então olhe honestamente para esta semana. Identifique a quem ou a que você está emprestando a sua paz agora. Pode ser uma pessoa que te irritou e que você continua alimentando na mente. Pode ser uma situação no trabalho que você não controla, mas que ocupa um espaço enorme nos seus pensamentos. Pode ser um medo sobre o futuro que você alimenta cada vez que fica em silêncio. Nomeie isso. E depois tome uma decisão consciente. Eu retiro o empréstimo. Não com raiva. Não com violência interior. Mas com a serenidade de quem sabe que o que vai ser cedido aqui é mais valioso do que qualquer coisa que possa ganhar em troca. A terceira coisa que você nunca deve emprestar é a sua vocação e a sua missão particular. E esta é a mais profunda das três, a que Santa Teresa defendeu com o maior custo pessoal, e a que mais pessoas, hoje, estão silenciando por medo de desapontar alguém. Quando Santa Teresa começou a reformar o Carmelo, fundando mosteiros de vida mais contemplativa e austera, ela encontrou uma resistência que teria quebrado qualquer pessoa menos enraizada. Superiores eclesiásticos questionavam sua autoridade. Familiares pediam que ela recuasse. Outras religiosas duvidavam de seu discernimento. A opinião pública de seu tempo a olhava com desconfiança. E cada uma dessas vozes, à sua maneira, estava pedindo a mesma coisa: que ela emprestasse a sua missão para a comodidade e as expectativas dos outros. Ela não fez isso. E os 17 mosteiros que fundou, que ainda existem hoje, são o fruto direto dessa recusa. Isso não significa que ela era arrogante ou inflexível. Significa que ela entendia algo que poucos compreendem com a mesma clareza. A vocação não é uma ideia sua. Ela foi confiada a você por Deus. E quando você a presta ao julgamento alheio, ao medo da crítica, à busca de aprovação ou à pressão social, você não está apenas traindo a si mesmo. Você está traindo o aquele que a colocou dentro de você. O Catecismo da Igreja Católica ensina que cada pessoa humana foi criada por Deus e para Deus, chamada a uma dignidade específica que nenhuma pressão externa pode substituir. Essa vocação precisa ser discernida, amadurecida e depois defendida. E você pode estar pensando agora que isso se aplica apenas a padres, freiras ou pessoas com uma vocação religiosa formal. Mas não é verdade. A vocação que você precisa proteger pode ser a de um pai que sente o chamado de estar de verdade na vida dos seus filhos, mas que sacrifica essa presença no altar da produtividade, porque alguém lhe disse que sucesso se mede por resultado profissional. Pode ser o dom criativo, espiritual ou intelectual de uma mulher que foi abafado porque alguém ao longo da vida lhe disse que era demais, que ela deveria se conter, que não era o seu lugar. Pode ser a direção clara que um jovem sente na sua vida e que cede às expectativas familiares, porque amar parece exigir que você encolha o que Deus colocou dentro de você. Santa Teresa escrevia sobre a necessidade de conhecer a vontade de Deus sobre a própria vida. Mas ela entendia que conhecer não é suficiente. É preciso defender. Com amor, com paciência, com firmeza que não se dobra ao primeiro vento de desaprovação. Porque a vocação não é sua para jogar fora quando ficar desconfortável. Ela foi depositada em você como um tesouro que você foi encarregado de guardar e fecundar. E toda vez que você a silencia por medo de decepcionar alguém, o mundo perde algo que só você poderia ter dado. Um dom único, irrepetível, que Deus pensou especificamente para você e para o seu tempo. Agora você já conhece as 3 coisas: o tempo de oração, a paz interior, a vocação e a missão particular. E talvez você esteja se perguntando: mas então como fica a generosidade? Como fica o amor ao próximo?
a entrega, o serviço? Será que proteger essas 3 coisas não é uma forma de egoísmo espiritual? Santa Teresa responderia a essa pergunta com uma imagem simples e poderosa que ela viveu na carne todos os dias da sua vida. Uma vela acesa pode acender 1000 outras velas sem perder nada da própria chama. É isso que acontece quando você preserva o que precisa ser preservado. Você não se torna menos generoso. Você se torna generoso de uma forma que é sustentável, fecunda e verdadeiramente livre. O problema com a entrega sem critério não é que ela seja muito generosa. É que ela não é generosa o suficiente, porque logo se esgota. A vela que entrega a própria cera sem manter a chama logo apaga, e uma vela apagada não ilumina ninguém. O que Santa Teresa entendia com uma clareza que vinha de anos de vida interior é que dar a partir do vazio não é caridade. É esgotamento disfarçado de virtude. É uma forma de doação que parece humilde por fora, mas que por dentro esconde um ego que precisa ser necessário, aprovado, indispensável. A generosidade verdadeira nasce da abundância interior, e a abundância interior nasce de manter acesas as 3 fontes que você acabou de conhecer. Pense no que acontece na sua vida quando você está bem alimentado na oração. Você não precisa da aprovação dos outros para agir. Você tem uma clareza sobre o que fazer e o que não fazer, que não depende do humor de ninguém ao redor. Você é capaz de ouvir o sofrimento alheio sem ser arrastado por ele, porque está ancorado em algo mais fundo do que a da agitação emocional do momento. Você consegue dizer não quando precisa dizer não, e dizer sim com uma liberdade que não esconde ressentimento. Isso é o que a oração faz. E é por isso que quando você a presta, tudo o mais começa a rachar nos alicerces, mesmo que você não perceba de imediato. E pense no que acontece quando você protege a sua paz interior. Você para de reagir e começa a responder. Para de ser movido pelos ventos das opiniões e começa a se mover a partir de um centro que não oscila. Você consegue estar presente com quem precisa de você sem se perder nessa presença. Consegue cuidar sem se devorar. Consegue discordar sem se desfazer. A paz interior não é passividade, é força concentrada. É a capacidade de agir com todo o seu ser, em vez de agir de um lugar fragmentado e reativo. Santa Teresa chamava isso de recogimiento, um recolhimento interior que não foge do mundo, mas que não é engolido por ele. Você consegue perceber agora como as 3 coisas estão conectadas? O tempo de oração alimenta a paz interior. A paz interior protege a clareza sobre a vocação. A fidelidade à vocação dá sentido ao tempo de oração. É um círculo virtuoso que se autossustenta quando cada parte é cuidada. E é um círculo que se rompe quando qualquer uma das partes é cedida sem discernimento. Se você empresta o tempo de oração, a paz começa a rachar. Se a paz racha, a vocação fica turva e você começa a ceder às expectativas dos outros. Se você perde contato com a vocação, a oração perde profundidade e se torna mera formalidade. Tudo se sustenta junto ou vai caindo junto. Agora quero que você faça algo que parece simples, mas que exige honestidade profunda. Quero que você olhe para as 3 coisas que acabou de conhecer e se pergunte: qual delas eu tenho emprestado mais? Qual delas está mais ameaçada na minha vida agora? Não responda rápido. Fique um momento com a pergunta. Porque a resposta que surgir de um lugar honesto dentro de você vai ser mais valiosa do que qualquer análise que você possa fazer na superfície. Talvez você saiba exatamente qual é. Talvez você prefira não saber, porque saber implica mudar. E mudar é desconfortável, especialmente quando o que você vai precisar mudar são padrões que estão conectados a relacionamentos, a compromissos, a uma imagem de si mesmo que você passou anos construindo. Santa Teresa sabia o custo dessa honestidade. Ela mesma passou por um período longo de vida espiritual superficial, em que sua oração era irregular, em que ela cedia à paz interior com facilidade, em que sua vocação ficava sufocada pelas demandas e pelas relações ao redor. Ela descreve isso no livro da vida com uma transparência que emociona, porque não é a linguagem de uma santa que sempre foi santa. É a linguagem de uma mulher que errou, que ficou no meio do caminho por anos,
que sentia a atração de Deus, mas cedia à atração do mundo, e que um dia, diante de uma imagem de Cristo sofrendo, se rompeu por dentro de uma forma que mudou tudo. Esse é o tipo de honestidade que liberta, e está disponível para você agora, neste momento. Você não precisa ter chegado ao fundo para começar. Você não precisa de uma crise dramática para decidir que vai proteger o que precisa ser protegido. Você pode começar agora, com pequenos atos de fidelidade que parecem insignificantes, mas que, acumulados ao longo do tempo, redefinem completamente quem você é e como você se relaciona com Deus, com os outros e consigo mesmo. Um tempo de oração protegido, amanhã de manhã. Uma decisão consciente de não alimentar aquele pensamento que rouba a sua paz. Uma palavra dita para si mesmo sobre aquilo que Deus colocou no seu coração e que você tem silenciado. Pequenas fidelidades. Grandes transformações. Existe um ensinamento de Santa Teresa que poucos conhecem, mas que é talvez o mais importante de tudo que ela deixou escrito. Ela dizia que a alma precisa aprender a distinguir entre o que é seu para dar e o que não é. Não tudo que o outro precisa é o que você deve dar. Não toda demanda que chega até você é uma chamada de Deus para você especificamente. Parte da maturidade espiritual é aprender a discernir essa diferença com serenidade, sem culpa e sem arrogância. Há demandas que são verdadeiramente chamadas de Deus para você responder. E há demandas que são apenas o ego alheio querendo que você abdique de si mesmo para que ele se sinta mais confortável. Saber distinguir entre as duas é um dos frutos mais preciosos da vida de oração. E como você aprende a fazer essa distinção? Na oração. Sempre na oração. É ali que a clareza vem. É ali que você começa a ouvir, abaixo do ruído das demandas externas e das expectativas alheias, a voz que conhece o seu nome e sabe exatamente o que você foi criado para ser e para fazer. Santa Teresa chamava essa voz de oração mental e a definia de uma maneira que vale a pena guardar. A oração mental não é outra coisa senão tratar de amizade, estando muitas vezes a sós com quem sabemos que nos ama. Tratar de amizade. Não apresentar relatórios. Não cumprir protocolo. Tratar de amizade. E na amizade verdadeira, você descobre quem você é, o que você quer e o que você não deve dar. Você já teve essa experiência de conversar com alguém que realmente te conhece e te ama, e depois dessa conversa sentir uma clareza sobre a sua própria vida que não existia antes? É assim que funciona a oração quando você a protege e a aprofunda. Ela não é um ritual de dever cumprido. É um encontro real com alguém que te ama com um amor que não tem condição, não tem limite e não tem exigência de desempenho. E desse encontro, você sai diferente. Mais você mesmo. Mais firme. Mais capaz de dar o que é verdadeiramente seu para dar e de guardar o que nunca foi feito para ser emprestado. Agora preciso falar sobre algo que muitas pessoas sentem, mas raramente articulam. Existe uma culpa específica que acompanha a decisão de proteger o tempo de oração, a paz interior e a vocação. É uma culpa disfarçada de virtude. Ela sussurra que você está sendo egoísta quando coloca um limite, que está sendo orgulhoso quando defende o que Deus colocou em você, que está sendo frio quando se recusa a ceder a paz a cada situação que passa. Essa culpa é uma das estratégias mais sutis do inimigo da alma, porque usa a linguagem do bem para produzir o mal. Usa a imagem da generosidade para produzir o esvaziamento. E Santa Teresa conhecia essa voz muito bem. Ela escreveu no Caminho da Perfeição sobre os medos falsos que perturbam as almas que querem crescer espiritualmente. Medos que parecem piedosos, que se vestem com roupagem espiritual, mas que no fundo são tentações de paralisação. O medo de parecer egoísta ao proteger o tempo de oração. O medo de parecer insensível ao não ceder a paz a cada conflito que aparece. O medo de parecer rebelde ao seguir a própria vocação em vez da expectativa alheia. Santa Teresa responderia a cada um desses medos com a mesma pergunta: mas isso é o que Deus quer para você? Ou é o que o mundo quer de você? E quando a resposta a essa pergunta for honesta, os medos começam a perder o poder.
A fé que sustenta a proteção dessas três coisas não é arrogância espiritual, é confiança. É a confiança de quem entendeu que não é o dono da própria vida, mas o administrador fiel de algo que foi confiado por alguém maior. Um administrador fiel não distribui o bem de qualquer maneira para qualquer um. Ele discerne, ele cuida, ele protege o que precisa ser protegido para que o fruto seja máximo. E depois que ele preserva, ele doa com uma alegria que não esgota, porque nasce de uma fonte que não acaba. Isso é o que Santa Teresa chamava de caridade verdadeira. A caridade que começa pelo cuidado do próprio interior, para que o exterior floresça de verdade. Pense por um momento em alguém que você conhece e que admira pela generosidade. Não a generosidade ansiosa de quem dá porque precisa ser necessário, mas a generosidade serena de quem dá porque tem de sobra. De quem cuida sem se perder no cuidado. De quem está presente sem ser consumido pela presença. Essa pessoa, quase certamente, tem uma vida interior forte. Tem um tempo de silêncio e oração que ela protege. Tem uma paz de fundo que não é abalada por qualquer vento. Tem uma clareza sobre quem ela é e o que veio fazer aqui, que não se dobra facilmente à pressão externa. Isso não é coincidência. É a ordem certa das coisas funcionando. E agora, antes de entrarmos no trecho final desta reflexão, quero que você responda a uma pergunta com a máxima honestidade que conseguir. Em qual das três áreas você está mais empobrecido agora? Não o mais fraco em teoria, mas o mais empobrecido na prática, na vida que você vive de segunda a domingo. É o tempo de oração que você continua emprestando, prometendo que amanhã vai ser diferente, mas que ainda não protegeu de verdade? É a paz interior que você continua cedendo ao mesmo tipo de situação, ao mesmo tipo de pessoa, ao mesmo padrão de pensamento que te consome sempre que você baixa a guarda? Ou é a vocação, aquela coisa que Deus colocou no fundo do seu coração e que você tem silenciado faz tempo, porque ter ela viva incomoda alguém ao seu redor? Santa Teresa enfrentou as três batalhas. No livro da vida, ela relata um período em que ficou quase 2 anos sem rezar de verdade, alternando entre a oração e o mundo de uma forma que ela mesma descreveu como andar de água em vinho, de vinho em água. Ela entendia pela própria experiência o que custa esse vai e vem. E ela entendeu também, do outro lado, o que acontece quando você finalmente decide ser fiel. Quando você protege o tempo de oração com uma firmeza amorosa. Quando você defende a paz interior com a convicção de quem sabe que o que está guardando não lhe pertence só a si. Quando você começa a viver em fidelidade à vocação que Deus traçou para você. Mesmo quando isso incomoda, mesmo quando isso exige coragem, o fruto que nasce dessa fidelidade não é imediato. Não vem numa explosão de sentimento num dia especial. Vem como vem toda a colheita, aos poucos, silenciosamente, quase sem que você perceba, até que um dia você olha para trás e vê uma vida que tem profundidade que não existia antes, uma paz que não depende das circunstâncias, uma alegria que não precisa de motivo externo para se manter, uma capacidade de amar que não esgota porque nasce de uma fonte que você passou a cuidar. E quando as pessoas ao seu redor perguntarem de onde vem isso, você poderá responder com a simplicidade de quem descobriu algo que nunca deveria ter emprestado e que finalmente trouxe de volta para casa. Chegamos ao coração de tudo que foi dito até aqui. As três coisas que nunca devem ser emprestadas, o tempo de oração, a paz interior e a vocação, não são egoísmos disfarçados de espiritualidade. São custódias. São responsabilidades. Guardá-las com fidelidade é o que te faz capaz de dar verdadeiramente, de amar verdadeiramente, de ser verdadeiramente útil ao mundo ao seu redor. Sem elas, você apenas sobrevive espiritualmente. Com elas, você vive com uma plenitude que transborda e toca as vidas que estão perto de você de uma forma que nenhuma técnica de comunicação ou habilidade relacional poderia substituir. O tempo de oração é o oxigênio da alma. Sem ele, tudo o mais sufoca lentamente, de uma forma que você talvez nem perceba porque foi um processo gradual. A paz interior é o solo no qual a caridade cresce. Sem ela, você dá a partir do ressentimento, e o ressentimento que não é nomeado
sempre encontra uma forma de vazar para fora, contaminando exatamente as relações que você mais quer preservar. A vocação é o dom que Deus colocou especificamente em você para o mundo. Sem ela, o mundo perde algo que só você poderia ter dado. Algo único, irrepetível, insubstituível, que Deus pensou para este momento da história e para as pessoas que estão ao seu redor agora. Esta semana, escolha uma das 3. Apenas uma, se precisar começar por algum lugar, e a defenda. Não com arrogância, nem com rigidez, mas com a serenidade firme de quem descobriu que o que está guardando é precioso demais para ser cedido por medo, por culpa ou por hábito. Bloqueia o tempo de oração como se fosse uma consulta médica urgente, porque espiritualmente é exatamente isso que é. Identifica o que está roubando a sua paz esta semana e toma a decisão consciente de retirar o empréstimo. E se existe algo que Deus colocou no seu coração e que você tem silenciado, escreva isso em algum lugar. Apenas escrever já é um ato de coragem. Já é o primeiro passo de volta para si mesmo. Há uma frase de Santa Teresa que resume com perfeição tudo o que você acabou de ouvir. Ela não é sobre o que você deve dar. É sobre onde você deve começar. Ela disse: "A alma, buscai-vos em mim, e a mim, buscai-me em vós." Buscar-se em Deus e buscar Deus em si mesmo. Esse duplo movimento é o coração de toda vida espiritual autêntica. E ele só é possível quando você para de se entregar inteiramente ao que está fora e começa a cuidar do que está dentro. Não como um fechamento ao mundo, mas como a preparação necessária para que o que você tem para dar ao mundo seja real, seja fecundo e seja livre. Você não foi criado para se esvaziar sem critério. Você foi criado para ser uma fonte. E as fontes que sustentam os rios são aquelas que foram cavadas fundo, que tiveram as pedras removidas lentamente, que foram protegidas da poluição e da contaminação, que foram cuidadas com paciência até que a água fosse limpa o suficiente para saciar a sede de quem chegar. Esse é o convite de Santa Teresa para você hoje. Cavar fundo, remover o que está entupindo, proteger o que é precioso. E depois, a partir dessa profundidade, dar com a liberdade de quem tem de sobra. A generosidade cristã não consiste em dar tudo até ficar vazio. Consiste em manter acesa a fonte para que o rio nunca seque. Uma vela incendida pode acender 1000 outras velas sem perder nada da própria chama. É dessa forma que Santa Teresa viveu. É dessa forma que os santos viveram. E é dessa forma, com as 3 coisas protegidas e cultivadas com fidelidade, que você também pode viver uma vida que não apenas resiste ao peso do tempo, mas que o transforma em fruto, em luz e em amor verdadeiro para todos que passam pelo seu caminho. Que a sabedoria de Santa Teresa de Ávila, mulher de oração profunda, de paz conquistada no silêncio e de vocação defendida com coragem que ainda inspira depois de séculos, acompanhe você nesta semana. Que o seu tempo de oração seja sagrado, que a sua paz interior seja preservada e que aquilo que Deus colocou especificamente em você, esse dom único que o mundo precisa e que só você pode dar, seja finalmente liberto do silêncio a que você o condenou por medo de decepcionar alguém. Porque o maior desperdício não é dar demais, é silenciar o que Deus acendeu dentro de você por medo do que os outros vão pensar.